Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz sempre. Bom, o tema de nosso papo de hoje, é: professor, quando eu morrer, eu vou poder entrar em contato com os ETs depois da morte? Tchan, 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 tchan. Como é que funciona a história depois da morte lá, Na nossa relação com os seres extraterrestres, com os espíritos. Então a gente precisa ter muita noção da coisa. Então vamos lá, Vamos tentar entender como é que funciona após a morte, Bom, nós temos que entender que todos os vivos estão na superfície terrestre, a qual nós chamamos de umbral. Ok? Seres totalmente nas trevas, perdidos, confusos, sem saber absolutamente nada, sem saber que até que existe vida após a morte e tudo mais. Bom, aí os planos superiores, os planos espirituais, vamos tentar desenhar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Bom, eu costumo chamar esse plano azul de penumbral, Penumbral, o plano da luz, os ascensionados, e o plano de comando, do comando planetário Terra, aqui o comando do projeto Terra. Ok? Muito bem. Aqui na superfície terrestre nós temos praticamente 99% dos espíritos, então presta bem atenção. 99% de todos os espíritos estão no umbral. São espíritos que não procuram absolutamente nada a ver com a espiritualidade, com a luz, com o conhecimento, com a verdadeira natureza, questionando, buscando conhecimento. 1% vai fazer isso. Tá? A religião, ela não garante nada disso. A religião é uma devoção doentia, às vezes fanática, a uma crença que não é a realidade pós-mortem. Tá? Muito bem. Então, 1% apenas, nós podemos considerar que são espíritos mais lúcidos. Mesmo aqui na superfície terrestre. Não precisa nem ser paranormal, sensitivo, nada. As pessoas mais inteligentes, mais conscientes. Então, logo após a morte, a maioria das pessoas, elas vão continuar no umbral. Elas vão continuar muito envolvidas com os apegos das pessoas e das coisas daqui. Elas não querem ir embora de jeito nenhum, não querem largar essas coisas daqui. É muito difícil fazer as pessoas convencerem que elas têm que abandonar isso, que elas não têm mais nada aqui, que elas têm que seguir uma outra jornada. E demora para se fazer isso. Então, muitas das maiores partes das pessoas passam muito tempo, após a morte, em cidades umbralinas. Veja, se nós pegarmos o exemplo do nosso lar, e o próprio André Luiz, que era um cientista, ele era um médico famoso no Rio de Janeiro, para passar 8 anos no umbral, naquela condição, para depois aceitar ser resgatado e levar para a cidade astral melhor que o penumbral, que é o nosso lar, e começar a acordar para a natureza da vida após a morte. Então, 8 anos. Se o cientista que ele passa 8 anos, como é que você acha que a maioria das pessoas passam? Então, muito bem. Então, essas pessoas, elas não vão nem saber que estão botando uma confusão de apego, de depressão, de angústia, com ódios no coração, com muita coisa. Elas vão ficar nas cidades umbralinas. Não vai ver ET, não vai ver coisa nenhuma. Não vai ver ET. Os ETs são uma classe muito superior de espíritos. Vamos usar o filme como exemplo. Vamos pegar um espírito que começa a despertar. Como o próprio André Luiz.
Ele chega lá no astral, fala, eu quero respostas, né? Então, o Lísias é o indivíduo que começa a treiná-lo a mostrar a resposta. Ele fica 6 meses no hospital, lá sem sair do hospital, no astral, né? Depois que ele vai dar um rolê na cidade astral. A hora que ele vai dar um rolê na cidade astral, ele pega um ônibus. Ele entra num ônibus, lá no astral. Só que tem um detalhe, né? Esse ônibus voa. Então ele sobrevoa a cidade astral. E passando pelos prédios, pelas construções, o cara vai falar, isso aqui é tal lugar, esse aqui é o prédio da reencarnação, esse aqui é o prédio tal, tal, tal. Então, para uma mente mais elevada, para uma mente mais avançada, ele vai perguntar, e essa máquina que nós estamos voando aqui? O que é? Quem construiu? Que tecnologia que é essa? Quantas dessas naves existem voando aqui na cidade astral para servir milhões de habitantes? É isso que vocês não pensam. A cidade astral tem mais de 5 milhões de habitantes no nosso lar. Se tem tudo isso, quantas naves dessa tem que existir para servir uma população em movimento? Como é que funciona? As pessoas estão aonde, como, de que forma? Então, tudo depende da capacidade do espírito após a morte, né? O nível de consciência dele, se ele já morre, já está preparado aqui, ao invés de ele ficar no umbral perdendo tempo, ele vai para cá. Ele já vai direto numa cidade astral, melhor, e o processo do acordar, do despertar, do se acostumar com a vida após a morte, tudo bem. Aí, vamos supor que ele já vivenciou, não quer mais nada daqui, nenhum apego, os apegos aqui ele vai tirar de letra, vai. E agora ele vai procurar então o conhecimento, ele vai procurar servir aquela sociedade, tem 2 aspectos. Você vai ter um trabalho naquela cidade astral, você vai servir aquela sociedade. É a história do bônus hora, né? Você não ganha nada se você também não trabalhar, não servir a sociedade, a comunidade. É uma troca. Né? E vai ter momentos que você vai poder fazer os seus estudos. Então, nas cidades astrais, tem muitos centros de sabedoria, tem muitas universidades, faculdades lá. E você vai se inscrever num desses cursos que mais lhe aprazer, que mais você gostar, né? Então vamos supor que você gosta de computação, engenharia, inteligência artificial, tecnologia, então você vai no departamento para estudar toda a tecnologia que os caras têm lá, né? Estudar, por exemplo, você gosta de astrofísica, cosmologia, estudar o cosmos, né? Vamos estudar uma estrela, o que é uma estrela, vamos estudar o que é um planeta. Vamos ver Júpiter, vamos estudar Júpiter a fundo, o que é Júpiter, né? A gente que sempre gostou de astrofísica, de astronomia, lá nós vamos ter capacidade de ir lá em Júpiter estudar, né? Júpiter em loco. Você está me entendendo? E quando o espírito estiver razoavelmente pronto, né, questionando questões mais avançadas da própria natureza humana, do espírito do universo, do cosmos, sem dúvida nenhuma vai aparecer os ETs, né? Os ETs irão aparecer como instrutor, né? Eles vão aparecer como parte de uma excursão que os seus mestres irão levar a você para conhecer os extraterrestres. Bases de operações extraterrestres que existem nessas regiões, você vai visitar. Centros de aeroportos interestelares, que estarão chegando e partindo naves para a galáxia constantemente. Você vai visitar esses lugares. Você vai ver, tem de tudo quanto é raça. Parece aqueles filminhos do Guerra nas Estrelas. Sabe aqueles botecos do Guerra nas Estrelas? Lembra aqueles botecos? O cara entra lá, tem 3 cabeças, sacou? Tudo pequeno, alto, tudo no barzinho lá no boteco. É a mesma coisa, né? Gente, tudo quanto é lado, esquisito, estranho, tudo circulando por ali numa boa, no intercâmbio interestelar. É um aeroporto interestelar, tem ET, seres de tudo quanto é lado, né? Minha filha. Então, aí inicia-se um processo pelo qual, né, você vai interagir com os ETs, né? Então, a minha primeira interação com o ET aqui, primeiro, né, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu, Laércio, como médium,
Eu só tinha contato com espíritos, eu não tinha contato com ET. Eu precisei amadurecer muito na minha condição espiritual, para um belo dia, o meu guia espiritual trouxe os ETs até mim, trouxe os Greys até mim. Tá? Então é muito importante. E aí, quando eu saía do corpo, à noite, depois desse período, aí sim, os ETs me levavam para lugares deles, onde eles estavam trabalhando, as bases operacionais, dentro de naves deles, mostravam suas tecnologias, conversavam comigo, aí eles começaram a explicar toda a ordem do projeto Terra, né, toda essa coisa aqui que eu estou falando para vocês aqui, né, eu fui visitar ponto por ponto para poder escrever sobre isso, como que funciona todo o projeto Terra, aonde os ETs entram em todo esse projeto Terra. E todos vocês podem fazer isso após a morte também. Após a morte nós temos um grau de liberdade que nós não temos aqui encarnado. Mas vai depender ainda do seu nível kármico lá, hein? Senão você vai ficar muito tempo aqui embaixo e não vai subir. Às vezes você vai no penumbral, passa um tempo aqui e reencarna daqui. E aqui você não vai ter muita experiência com ET, você não vai sair visitar outros orbes. Porque o próprio plano espiritual Terra, para quem faz determinado tipo de estudo, sempre a gente vai visitar outros planetas na galáxia, outras civilizações na galáxia. Tá? Infelizmente é. Infelizmente é. É muito grande. São raras as pessoas que têm um pouco de consciência do mundo espiritual. Pessoa religiosa não tem. Você pode ter um crente que tem uma visão totalmente falsa do mundo astral, quando morre dá uma dor de cabeça do outro lado, se botar ET na cabeça dele, então ele pira. O que a gente faz para muitos crentes, para essas culturas religiosas após a morte? A gente faz um teatro para ela. Porque tem muitas dessas pessoas que são criaturas amorosas, bondosas, não são gente ruim, são gente que trabalhou às vezes muito aqui para servir o próximo, né? Mas tem uma crença, não são espíritos densos não, viu? É que fica batendo na porta, é tempestade mesmo. Tem gente que assusta, ai meu Deus. Né? Então, é que começou a chover aqui na cidade, pessoal. Dá uma ventania e tal, a porta começou a bater. Onde eu estava mesmo? Ah, tá. Então, nós organizamos, o mundo espiritual organiza um teatro para receber essas pessoas. Para que não haja um choque de realidade. Logo após a morte, nós preparamos um ambiente para eles do jeito que é a crença deles, sabe? Preparamos um lugar bonito, tranquilo, é o céu para eles, né? É o presente após a morte. E deixa ele lá um tempo, entendeu? E à medida que o tempo vai passando, nós vamos trazendo ele para a realidade, até ele ver que tudo aquilo não passou de um teatro. E que a realidade lá fora, nas cidades astrais, é outra história. Né? Mas eles estão tratados com muito amor, com muito carinho, não joga lá no umbral e deixa o cara lá ravar, não é assim. Minha mãe mesmo. Minha mãe era a pessoa mais simples, humilde que existia. Né? Só fez o primário. Minha mãe morreu, estava na cidade astral com a família dela, super bem cuidada. Né? Minha mãe gosta de estar levando ela a passear para todo quanto é lugar. Né? Você está entendendo? Então é assim que funciona. Né? É claro que em níveis mais elevados de consciência, os ETs é o top da história. É o top de uma consciência evoluída. Então não é todo mundo que já vai entrar em contato com o ET após a morte. Né? Então, é mais fácil pra gente lá, né? A gente chega lá, eu já tenho, sabe, eu falo que eu tenho mais amigo morto do que vivo. Então, a minha morte não vai ser complicada. Eu morro já no dia seguinte e já estou trabalhando. Já estou empregado, entendeu? Não vou dar trabalho para ninguém, ficar dando trabalho.
Os caras já vêm buscar, vão trabalhar, vão ter que ter coisa para fazer lá, né? Chora depois. Se tem alguma coisa para fazer, deve ser para depois, que nós vamos trabalhar, depois resolve isso. Então, quanto mais consciência o espírito tem após a morte, mais tranquilo ele vivencia a experiência do outro lado. Né? Eu já visitou